Olá, estudantes da primeira série do ensino médio, colegas professores, gestores, quem mais estiver assistindo. Nós estamos aqui para mais uma aula de sociologia com a queridíssima, com a diva, com a musa da sociologia, Fabiana. E hoje nós estamos aqui para uma aula que nós começamos assim, na minha época, então, né? Na sua época era uma coisa, agora... Já é outra. Já é outra, não é, Fabi? Como é que nós vamos falar sobre isso, Fabi? Por que nós vamos tocar nesse assunto? Exatamente, estou aqui de volta com a minha amada, essa mulher maravilhosa, Estava incrível. com saudade dessa abertura. Gente, vocês estão num momento de matando saudades. Mas como funciona, né? A gente está aí vindo nessa trajetória aí da primeira aula, e a gente teve um intervalinho na semana passada, falando, né, sobre a juventude e territorialidade. E qual é o ponto, né? A gente falou sobre essa questão da juventude, né, ter a ver com território, com identidade. A gente falou um pouco dessa relação centro e periferia, da questão de igualdade de acessos. E hoje a gente vai falar um pouco sobre algo que aí todo mundo sabe, né? Sabe e não sabe, né? Que são as tribos urbanas e a contracultura. Que por mais que você falando assim, você fala, nossa, contracultura, acho que eu não sei nem o que é. Mas é algo que está no nosso cotidiano, né? E que principalmente, normalmente, é a cara da juventude. Exatamente, Fabi. Esses dias, né, uma professora, a Luciana, que é professora daqui da rede, ela lembrou daquela nossa aula que nós discutimos que cultura, né, é como a pele que reveste a diversidade que nós temos dentro da sociedade. Então, essa contracultura também reveste a nossa pele. Né, reveste, dar identidade, constrói características, modos diferentes de ser e de ser identificado dentro da sociedade. Então, pensar a contracultura no contexto de uma territorialidade que nós discutimos, esse território, o lugar que nós estamos pisando, o bairro que nós moramos, a nossa casa, a nossa ancestralidade, as influências que nós temos no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país, tudo isso vai estar dentro da cultura. E essa cultura também tem uma contracultura. Exato. E essa contracultura, né, na verdade, ela vem sempre de encontro ao jovem. E hoje a gente vai fazer um esquema um pouco diferente. Ao invés de a gente começar com uma pergunta, eu vou trazer para vocês trechinhos de duas músicas, né, de movimentos de contracultura. E a gente vai ler. E aí a gente vai dando continuidade para a aula e eu quero que justamente vocês venham trazendo aí os seus pontos, né, e a sua visão sobre essas letras. Então a primeira, né, vamos ver o que está na ordem aqui. A primeira é uma música do Led Zeppelin, né, não sei se todo mundo conhece, mas Led Zeppelin é uma banda muito famosa, principalmente de movimento hippie ali, principalmente nos anos 60, 70, né, o Led Zeppelin foi muito influente. E eles têm uma música que chama Good Times, Bad Times, né, de tempos bons, tempos ruins, e o começo dela fala o seguinte... nos dias da minha juventude, disseram-me o que significava ser um homem. E agora que eu alcancei essa idade, eu tentei fazer essas coisas da melhor maneira possível, mas por mais que eu tente, eu sempre me encontro no mesmo caminho onde eu comecei. Sem saber como é ser esse que disseram que eu deveria ser. Me deram um modelo, eu tô tentando, mas assim, não tá encaixando. Essa roupa não tá me servindo. E nós falamos, né, com os nossos estudantes que nós nascemos nesse mundo que já possui uma estrutura cultural, existe uma língua, existem valores, costumes, hábitos e, principalmente, padrão para tudo. Padrão da forma que nós vamos falar, da forma que nós vamos nos vestir, como devemos nos comportar nos diferentes lugares, os papéis que nós devemos cumprir como mulheres, como homens, como crianças, como adolescentes, como adultos, como trabalhadores. Agora te pegam e te entregam assim, olha, esse aqui é o modelo. Esse modelo assim é um círculo, mas você se sente como um quadrado. E como é que encaixa? Meio que essa roupa não me serve. Essa roupa não me... Esse sapato, outra metáfora que usam muito, né, é a metáfora do sapato. Esse sapato não é o número que eu calço. E aí, de que maneira nós vamos continuar com essa sensação de falta de identificação, de pertencimento? E a outra, né, uma música do Supla, na época com a banda Tóquio. Supla é o amor da minha vida. Thiago também é muito fã de Supla, né? E aí tem uma música que chama Humanos, né? E eu vou ler uma parte do refrão para vocês, que ele fala o seguinte, que querem me obrigar a ser do jeito que eles são, cheios de certezas e vivendo de ilusão, mas eu não sou e nem quero ser igual a quem me diz.
né? Que me diz que sendo igual eu posso ser feliz. Esses humanos, né? E muitas vezes é isso, a gente acaba... Quantas vezes a gente não ouve, né, de... Olha, você vai por esse caminho, eu tô te falando, vai dar errado. Entendeu? Se você quiser ir, já tô te avisando que você vai quebrar a cara, viu, Jennifer? Né? Durante muitas vezes na nossa vida, na nossa juventude, quando a gente tá crescendo, é muito comum a gente escutar das pessoas que elas têm a fórmula da felicidade, né? Então, eu quero fazer faculdade de tal coisa. Não, isso não dá dinheiro. Não dá. Você vai largar, tô te falando. Você vai largar. O desemprego está aí, é melhor você conseguir se concentrar numa profissão que possibilite um futuro de sucesso para você. Não, olha, eu queria fazer tal coisa. Não, isso aí não dá. Tô te falando, na minha época eu fiz isso e era desse jeito. E muitas vezes as pessoas não entendem que os tempos são outros, as realidades são outras, né? O universo, o mundo mudou, né? E principalmente que é muito difícil a gente dizer que tem uma fórmula, né, secreta da felicidade. Que existe ali uma regra que, por exemplo, para você ser sociólogo, você tem que fazer a faculdade que eu fiz do jeito que eu fiz. Ou não, a fórmula é a da Jennifer, né? Contrário, né? Somos aqui em 3 na nossa equipe agora e os 3 trilharam caminhos diferentes por motivos diferentes, de maneiras diferentes. Então, se dentro de uma mesma área não existe uma fórmula, né, para o que vai acontecer com você, principalmente quando a gente fala de uma geração anterior. Isso, falar de uma geração anterior é falar sobre diversidade, é falar sobre pluralidade. E nós sempre colocamos aqui, principalmente para a primeira série, que tudo dentro da sociedade é uma construção social. A sociedade, viver coletivamente, né, viver juntos entre diferentes grupos, com diferentes normas, tudo isso é artificial. O que isso quer dizer? Que as normas, que as músicas, que as roupas que nós temos hoje são invenções dessa época, resultado de uma herança de construções anteriores. Nós não inventamos, né, as regras sociais, os nossos comportamentos, os nossos costumes do zero. Nós temos uma tradição. A tradição é essa história, né, que é anterior à nossa vida e que nós aprendemos no processo de socialização. Entender que as regras sociais são construções humanas é fundamental para a gente aceitar a diversidade. Porque se isso que eu acredito, a música que eu gosto, a comida que eu como, a profissão que eu escolhi, tudo isso é construção social do tempo e da época e do lugar, do território onde eu estou, isso quer dizer que o outro também, assim como eu escolhi, e às vezes nem é uma escolha consciente, você é levado aí no modelo automático, por isso que a sociologia é importante para estranhar, para desnaturalizar, para construir escolhas conscientes, e essas escolhas conscientes passam pelo princípio que tudo é construção histórica. A contracultura é esse movimento que diz, olha, o padrão da cultura está aí, né, está dizendo quais são o que é o clássico, o que é o tradicional, o que é o esperado. Mas toda contracultura, ela produz algo que pode ser novo, inovador e questiona coisas da cultura que podem ser, por exemplo, preconceitos, racismo, como nós temos alguns movimentos aí, não é, Fabi? Exato, né? E a nossa ideia, né, principalmente, a gente sabe, né, é uma habilidade do currículo paulista, mas, na verdade, quando a gente pensou também nessa aula, foi de talvez a gente trazer ali para um entendimento melhor essa questão dos conflitos de geração, né? Porque não tem um dono da verdade, né? A pessoa que viveu aquela geração, ela não está errada, ela tem uma vivência, ela tem uma história. Aquele é o conhecimento dela, né? O que não necessariamente, né, quer dizer que, eu sou jovem, então eu manjo do universo. Não, você tem o seu conhecimento. Então, hoje a gente vai justamente, né, falar um pouco sobre essa questão, não falando exatamente sobre as gerações, mas sobre essa relação, né, do jovem com o adulto. Vamos colocar assim, né? Então, para começar, né, o jovem vai dominar o mundo. E isso a gente já deixou muito claro que o jovem vai dominar o mundo, por quê? A cultura a gente já falou, né? A Jennifer até relembrou, né, o que é o conceito de cultura, mas a cultura ela é um espaço privilegiado, né, se a gente for pensar, que tem práticas, representações e rituais e que a gente, né, quando a gente é jovem, a gente tenta encontrar o nosso lugar. A gente vê aquela cultura que está posta, que está ali, né? E a gente procura nela onde a gente se encaixa, onde eu vou lá e eu estou vendo a minha identidade, né? Então, assim,
longe dos olhares, né, dos nossos responsáveis, eu vou colocar, né, pais, educadores ou patrões, né, são aquelas pessoas que têm a figura do responsável, a gente tem uma referência deles, mas justamente a gente quer buscar uma cultura que faça sentido pra gente, né? Eu, quando vou buscar a minha identidade, eu vou buscar algo que faça sentido pra mim, né? Então, a cultura juvenil, ela é uma expressão, tá? De símbolos, de rituais, de representações e práticas ali que fazem sentido para o jovem, né? E isso vai aparecer de diversas maneiras, né? Visualmente, talvez seja a maneira com que a gente mais perceba, né? Quando a gente vê a questão da exibição dos corpos, que hoje é algo que é tratado com naturalidade, né? Você usar gróbedes, né? Os gróbedes, os mini shorts, mini saias, mini coisas, hoje é algo que é socialmente aceitável você estar na rua, você ir num parque com os eugoróbedes. Antes, você não podia sair com metade do seu corpo descoberto, senão era um escândalo, né? Então, a gente fala sobre a questão de roupa, tatuagem, piercing, acessórios, cabelos, toda essa questão visual, né, que vai marcar, muitas vezes, esses estilos, essas identidades ali, além de sinalizar um status que você busca. Então, quando a gente fala sobre piercing, tatuagem e tudo mais, por exemplo, meu avô, isso não é uma realidade. Para ele, piercing e tatuagem é algo absurdo, assim, é muito fora de realidade, né? Eu estou estragando meu corpo, eu estou acabando com a minha vida. Meu futuro, no primeiro furo que eu tive, minha vida acabou ali. Dali para frente, nunca mais, né? Vem a minha mãe, que é de uma geração seguinte, já é mais maleável, mas ainda tem algumas restrições sobre, tipo, ai, filha, mas vai fazer na cara? Faz na língua que ninguém vai ver. Vai fazer na cara. Vai fazer no braço que tá todo mundo. Filha, né? E aí, você vem pra minha geração, né? Vamos colocar que é uma antes da de vocês, em que isso pra gente já não é mais um tabu. Né? A gente não existe mais essa conversa de piercings e tatuagens serem algo discrepante da realidade, porque já é uma geração diferente. Então, quando muitas vezes a gente, né, aí vamos dizer, falando para os adultos, né, que é aquela questão, hoje você é jovem, uma hora você vai ser velho, como diria o Chaves, né? Um dia velho será. E aí o que acontece? Quando você for velho, vão surgir coisas que você já não estava acostumado. Né? E aí a fala do era no meu tempo vai se tornar sua. Então, esse processo que a gente tem, nossa, meu, que absurdo, piercing, tatuagem, essas roupas rasgadas. Meu, todo mundo achava os hippies bizarrésimo, com aquelas roupas de franja, né? Umas calças tudo esvoaçante, 4 metros de boca de calça. E as pessoas achavam esquisito. E se manteve, né? O punk, quando vai surgir lá em 1977, nossa, meu Deus do céu, como você sai assim na rua, coisa horrorosa, né? Os rappers, quando saíam, né, com a calça mais para baixo, aquelas correntes imensas, era assim, meu Deus, que absurdo. E que hoje, para nossa geração, é normalizado, né? Mas a gente também vai passar pelo processo onde uma juventude vai normalizar alguma coisa que a gente vai achar bizarro. E esse é o ponto, né? Porque o que nós tentamos construir aqui veja, em qual etapa dessa relação com a sociedade nós estamos. Nós temos um costume, né? Nós temos muito mais pessoas com piercing, nós temos muito mais pessoas com tatuagens. E essa relação com esses elementos simbólicos que estão presentes na juventude hoje, mas não esteve presente na juventude das nossas mães e dos nossos avós, se dá através da repetição. Quanto mais presente um determinado hábito, mais ele vai entrando dentro de uma ótica da normalidade. Mas nada na sociedade é normal, tudo é construção histórica. Então, situar culturalmente, quais são os seus hábitos? Contam aqui pra gente, enquanto eu e a Fabi nós conversamos, quais são esses hábitos que na sua época era assim, um choque, né, os colegas professores, e que hoje, ou então nossos estudantes, que é chocante. Hábitos da cultura mesmo, né, Fabi? Eu vou até usar o exemplo que foi muito oportuno. Tinha uma coisa que era muito estigma para pessoal, tipo, do meu vô para trás, né? Pelo menos assim, na minha família, dentro da cultura que eu estava inserida, que é o esmalte vermelho que a gente está usando. Que não podia usar de jeito nenhum. E batom vermelho, olha. Nunca. Nunca.
E tem uma coisa muito engraçada que é da minha época de adolescente, que meus pais falavam, era homem de cabelo branco. Ou de cabelo branco, de cabelo comprido. De cabelo comprido. Ou então, os meninos, os jovens com brinco na orelha. Gente, era um absurdo. Era uma coisa de outro mundo. Era, assim, chocante. Chocava, parava a sociedade. Hoje em dia, no nosso tempo, Fabi... Hoje em dia, meu namorado tem cabelo maior que o meu. Não é mentira. Então, assim, o que é que a gente vai ver? Existe o movimento das tribos urbanas e da contracultura, que é o que a gente vai entender um pouco melhor. Só para que vocês já consigam ir pensando junto, tá? O que acontece? A tribo urbana e a contracultura, elas andam próximas, só que não necessariamente juntas. Elas podem andar juntas, mas normalmente elas estão próximas, tá? Então fica com isso em mente e vamos trabalhando para ver se dá um insight. Um parêntese aqui, a professora Tânia falou, olha, só o adendo para a gente ter aqui exemplos sobre essas culturas. Olha o que era chocante na época da professora Tânia, que também faz parte aqui, pelo menos da minha época. Amado, corta para geral, por favor. Porque é importante, vai, pode falar. Fabi, olha, segura a referência, olha, roupa curta. Roupa curta, esmalte, maquiagem. Então, aquilo que era visto como algo chocante, que quebrava paradigmas, que era contra a cultura, o padrão esperado de uma época, hoje está dentro da normalidade, porque é uma construção dentro dos hábitos, das repetições, dado por diferentes grupos na sociedade. E como é que a gente normaliza as pessoas andando na rua, sendo vistas de roupas curtas, de esmaltes, de maquiagem, passando referenciais nos filmes, nas novelas? Tudo isso entra no nosso senso comum como natural, mas é uma construção, como nós vamos ver aqui, com os conceitos de subcultura e tribos urbanas. Então, a primeira, né, são as subculturas ou tribos urbanas. Eu acho que o termo que é mais utilizado são tribos urbanas, tá? Então, a gente colocou aqui justamente para pegar a referência do caderno do aluno, mas eu acho que tribos urbanas é o termo mais comum, vamos colocar assim, tá? Então, essas tribos urbanas é um termo criado pelo sociólogo francês Michel Maffesoli, e são construídas por grupos de pessoas cujos hábitos, valores, ideais, gostos, objetivos, crenças, entre outros, são convergentes e estão em oposição ao individualismo. Tá. Tribo urbana. Nerd. Você nerd. Meu amigo nerd. Né? O que acontece? Vamos lá de novo. Vou até usar a lousa que me empolguei. Tô empolgada. Gosto de falar de jovem, que eu não aceitei ainda a minha idade. Eu não aceitei que eu sou cringe ainda. Então, vamos lá. Você que é nerd. Normalmente, quando você está num grupo geek, os hábitos são parecidos. Então, quando eu jogava Magic regularmente, existiam os dias dos jogos, dos campeonatos, né, os horários ali. Ah, vai lançar a nova edição, vai ter corujão na nova edição. Ou quando você tem jogo, que você fica esperando para lançamento, faz parte de fóruns, enfim. Você tem os valores iguais, né? Então, esses valores podem ser, né, dos mais complexos aos mais simples, que é você ter ali, por exemplo, bastante referências, né, de valores que você vai pegar de jogos de videogame, né, você vai pegar de histórias em quadrinhos, você vai pegar de narrativas que você lê, né, valores de, por exemplo, de não exclusão, porque justamente quando você fala do nerd, normalmente ele era um grupo de excluídos, né, hoje é pop, hoje a gente tá na moda, tá tendência. Mas antes era excluído, né? A gente vai dividir as mesmas ideias, né? É só você perceber com quantas pessoas você pode sentar e conversar sobre World of Warcraft. Poucas. Então, vai ser aquela pessoa que vai dividir as ideias, os gostos com você, os objetivos, né? Então, muitas vezes, expectativa de vida, eu quero ser um pro player, eu quero jogar oficialmente um jogo, eu quero ir para campeonato de Call of Duty, quero ir para campeonato de Magic, eu quero ir para campeonato de Pokémon, né? As crenças, tá? E essas crenças não necessariamente são religiosas, tá? Uhum. As crenças é de que, por exemplo, videogames são educativos, uhum. Tá? Tem gente que acha que não. Eu, por exemplo, acho que sim, isso é uma crença, tá? Uhum. Eu acreditar que, por exemplo, colocar histórias em quadrinho, como também
livros, né, que podem ser de ajuda, que pode trazer um embasamento histórico, enfim, é uma crença. Eu acho que você pode educar usando histórias em quadrinhos e videogames. É uma crença, tá? Entre outros. Então, o que acontece? E tá em oposição ao individualismo, porque eu quero ser parecida com você. Eu quero usar a mesma brusinha. Eu quero comprar o mesmo Pilce. Eu quero usar a brusinha, o sapatinho igual. É isso. E esse ponto, né, Fabi, sobre as subculturas ou as tribos urbanas é extremamente interessante, porque você está colocando todos os elementos que são fundamentais para a gente entender o que é um grupo social. Então, nós não podemos esquecer, nós não vivemos sozinhos. Nunca nessa vida. Nós vivemos juntos em sociedade, só que nós não somos um grupo universal, um grupo homogêneo. Nós vivemos em subgrupos, em tribos, em subculturas, em vários grupos que possuem características e culturas diferentes. E para que seja considerado um grupo, tem que ter interação, interesses em comum, objetivos, valores, né, crenças, identidade, sentimento de pertencimento, como a Fabi acabou de colocar aqui sobre os nerds. Mas nós também temos outro grupo, os skatistas, por exemplo. Os skatistas, a gente está falando só do skate. Sim. Né? Que é justamente isso. Se nós olharmos, né, existe algo em comum, né, que é o esporte, que já foi proibido. Olha que interessante. O Thiago, ele quer ser um novo fadinho do skate. Você viu que ele comprou um skate novo, né? Então, vejam, o skate, que é um esporte, que é uma atividade, né, há pouquíssimo tempo, na década de 80, era proibido. Veja, no meu tempo, skate era proibido. Então, agora, nesse tempo, está super na moda. Né? Pop. É pop. E isso tem a ver com o tipo de prática esportiva, com interesses em comum, né? Com valores, né? Com a questão da integração, com o deslocamento, com a territorialidade. Exato. E aí, como está acabando nosso tempo, né, eu vou focar na contracultura e dar alguns exemplos, que é o seguinte. A contracultura é o seguinte, a gente já entendeu do que é formado uma cultura. Tá? Então, a gente tem que entender que, quando a gente fala da cultura, esses comportamentos, a longo prazo, eles vão ser considerados normais. E qualquer coisa que sai dali vai ser considerado algo estranho, algo marginalizado. Então, a gente acaba criando grupos hegemônicos, que é todo mundo com posicionamentos parecidos. Igual ninguém vai ser, mas muito parecidos. Né? Como vocês viram, eu falei do batom, mas a Jennifer também passou pela história do batom. Outras professoras colocaram que realmente o batom era algo que não era visto com bons olhos. Então, você está vendo que não é uma coisa da minha família, não é da família da Jennifer, não é da professora que colocou aqui, a Pro Juliana, por exemplo, ou da Protânia. Era uma questão da cultura. E a contracultura vai ser um movimento que vai questionar esses comportamentos. Né? Quebrando tabus. Então, assim, por que eu não posso usar batom, tá? Tipo, pra você faz sentido. Pra mim, não tem lógica que explique eu não poder usar batom, né? Eu vou dizer pra mim, a minha indignação quando era jovem, adolescente, era por que meu cabelo colorido, meu piercing na cara vai me fazer uma profissional pior? Por que ninguém vai me contratar para um emprego porque eu furei meu nariz? Que, no caso, é meu. Né? Foi o meu próprio nariz, né? Não fui eu que furei, não fure em casa, vá num lugar para furar quando você tiver 18 anos. Não pode para menor. E aí, o que acontece? Ele vai ser liderado normalmente por um grupo de jovens. Então, quando a gente fala da contracultura, né? Eu vou até passar aqui, esse daqui, ó. O punk, formados por jovens, né? Principalmente o punk mais famoso, 1977. Rap, jovens, né? Hoje você vai falar, mas tem gente que é mais velha. A gente tá falando da raiz, né? Hip hop, funk. Funk só jovem gosta. Só jovem. Muito bom, por sinal, gosto bastante. Samba, né? Rock, metal, o gótico, só jovem faz isso. O hip, né? Todos eles eram jovens. Hoje você vê hippies com 60, 70 anos, né? Mas a maioria deles tinham 16, 17 anos nessa época, né? Quando você entra nesses movimentos de contracultura, normalmente você é muito jovem, né? Porque faz sentido para você na juventude. E é por isso que a gente colocou que a contracultura, ela anda junto com a tribo urbana. Porque a tribo urbana vai ter todos os elementos da contracultura, né? Que é você compartilhar ideais, você compartilhar crenças e tal. A única diferença é que a tribo urbana, ela pode ser um valor estético.
Por exemplo, hoje está muito em alta as e-girls lá do Instagram, né? Que são por causa da maquiagem, da roupa, mas elas são um estilo visual, é um estilo estético. Quando você fala do punk, quando você fala do rap, quando você fala do funk, do gótico, ele traz ali uma questão contra a norma vigente. Então, o punk é, por que que eu tenho que seguir o que você está me falando? Por que que eu tenho que andar engravatado? Por que que eu não posso discutir política? Né? Quando você vê o movimento punk hippie, era principalmente, por que que eu sou jovem e eu não posso discutir política? O futuro desse país é meu e eu vou dar opinião política. Né? Então, você vê que aqui já tem, vamos dizer... A contracultura, ela quase que encontra um movimento social ali, mas é algo muito rudimentar ali da adolescência. Vamos estar terminando? Por favor, desculpa. Oxente, nós só temos que agradecer aqui a participação, né, dos nossos estudantes, dos nossos colegas professores, e fica aí, né, essa semente da contracultura, porque nós temos muito o que questionar hoje, não só os jovens, mas os adultos também, por uma sociedade mais inclusiva, menos preconceituosa, mais livre, não é, Fabi? Exato, né? E justamente respeitar o tempo das pessoas e entender justamente o que a Jennifer falou, em que lugar, né, do tempo você está. Né? Você já é a pessoa que acha as coisas estranhas ou você ainda é o jovem? Então, por favor, não esqueça de avaliar a nossa aula e a gente se encontra nas próximas aulas. Tchau, tchau, gente.